Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de circuitos elétricos é o seguinte: é uma questão da UERJ. Determine no circuito da figura, temos a figura abaixo, a intensidade da corrente elétrica, ou seja, o valor de I, que atravessa o gerador ideal e a diferença de potencial, a diferença de potencial é a DDP, no resistor de 5 ohms, quando, no item A chave C está aberta. Então, a chave C estando aberta, vamos redesenhar o circuito. Vai ficar da seguinte forma: vamos redesenhar a fonte de tensão de 60 volts. Como a chave está aberta, vamos desconsiderar a resistência de 10 ohms. Então, vai ficar uma resistência de 10 ohms em série com uma resistência de 5 ohms. 10 mais 5 é 15, portanto, a resistência total do circuito igual a 15 ohms. Agora, podemos calcular a corrente do circuito, utilizando a primeira lei de Ohm. Então, a intensidade de corrente elétrica é igual à tensão aplicada dividido pela resistência total do circuito. A tensão aplicada é 60 volts, então o I é igual a 60 dividido pela resistência total, 15. Portanto, a intensidade de corrente elétrica é igual a 60 dividido por 15 é igual a 4 amperes. Agora, respondendo a diferença de potencial no resistor de 5 ohms, a corrente que passa no resistor de 5 ohms é a corrente total do circuito de 4 amperes, uma vez que as resistências estão em série. Então, utilizando novamente a lei de Ohm, que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Tensão sobre o resistor de 5 ohms é igual ao valor de sua resistência, 5 multiplicado pela corrente que atravessa esse resistor, 5 vezes 4. Resposta, portanto, U igual a 20 volts. Agora vamos para o item B. A chave C está fechada. A chave C estando fechada, vamos incluir agora o resistor de 10 ohms. Então, redesenhando o circuito, vamos ter o circuito com duas resistências de 10 ohms em paralelo e a seguir uma resistência de 5 ohms. Então, vamos fazer o paralelo de duas resistências de 10 ohms. Quando temos duas resistências em paralelo com valores iguais, a resistência equivalente será a metade de uma delas. Então, redesenhando o circuito, transformando a malha em paralelo em uma resistência única, vamos ter o seguinte: será a metade de uma delas, então metade de 10 é do 5, serão duas resistências de 5 ohms em série, será a resistência total do circuito. Então, 5 mais 5 é 10, a resistência do total do circuito é igual a 10 ohms. Agora vamos calcular a corrente, utilizando a primeira lei de Ohm. Então, a tensão do circuito, que é 60 volts, dividido pela resistência do circuito, que é 10, a intensidade de corrente elétrica será igual a 6 amperes. E agora a tensão sobre o resistor de 5 ohms, igual a R vezes I, resistência vezes intensidade de corrente elétrica. U é igual a resistência 5 e a corrente 6. 5 vezes 6, 30. Então, a tensão sobre o resistor de 5 ohms é igual a 30 volts. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, inscreva-se para incentivar a produção de novos vídeos. Um abraço, até a próxima. Tchau.